Então, galera, para a gente dar continuidade, né, ao primeiro dia do curso, a segunda parte, né, é o tratamento das intoxicações, né, as medidas de descontaminação. A gente vai falar e vai tentar entender um pouquinho, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade aí para poder mandar no chat, a gente vai estar aí respondendo vocês, tá bom? Qualquer dúvida também pode mandar para a gente no privado, vocês têm o nosso telefone, tá certo? Então, vamos lá. Então, como que a gente lá no primeiro slide, né, a gente falou da suspeita de intoxicação, como suspeitar, é todo aquele caminho, né, da suspeita ao diagnóstico da intoxicação, ao tratamento de suporte do paciente, né, às medidas, né, de descontaminação. A gente vai falar agora que é uma sequência, né, de um raciocínio que começou lá atrás na suspeita, tá bom? Então, vamos lá. A gente estabilizou o paciente, agora a gente vai tratar a intoxicação em si, tá bom? Agora é a segunda parte que é fundamental para a gente, tá certo? Tratamento das intoxicações, né? Já que a gente já discutiu todo o suporte clínico, né, do paciente, a gente vai, né, ver quais são os objetivos, né? Por que a gente vai tratar as intoxicações? Tratamos o paciente com estabilidade clínica e o tratamento das intoxicações ele vai se dar porque o agente ele está ali no organismo, né? Então ele vai, né, provocar distúrbios endócrinos metabólicos, né? Vai provocar alterações nos sistemas biológicos do organismo, e para isso a gente precisa tirar ele dali quando a gente tem tempo hábil, a gente tem algumas condições para isso que a gente vai discutir, tá bom? Então a gente precisa descontaminar, tratar a intoxicação para ajudar, né, manter as funções vitais do organismo funcionante, evitar e reduzir a absorção do agente tóxico, e quando ele já foi absorvido, né, evitar que ele seja reabsorvido ali por uma circulação enterohepática muitas vezes, tá bom? Aumentar a eliminação desse agente tóxico, que a gente vai discutir depois, né? Medidas de descontaminação, que é muito diferente de medida de eliminação, tá bom? E outro objetivo de tratar a intoxicação, né, é prevenção de sequelas, né? Que aquele agente tóxico ali fique no organismo, né, provocando lesão e sequelas, tá bom? Então, suporte foi a primeira parte, né, da aula que a gente discutiu, para tratar a intoxicação entre esse ponto 2 e 3 e 4, tá bom? A gente então vai ter as medidas, né, de descontaminação para tratar a intoxicação. Em alguns casos a gente vai ter medidas, né, de aumento da excreção para tratar a intoxicação. E em alguns casos a gente vai lançar mão do uso de antídotos e antagonistas, tá bom? Para tratar essas intoxicações que a gente está diante delas, tá bom? Diante das medidas de descontaminação, então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre elas, tá bom? O que é descontaminação? Descontaminar é evitar e prevenir, né, que mais agente intoxicante seja absorvido pelo organismo, né, e cause ainda mais danos. Porque então o paciente, por exemplo, que ingeriu um medicamento, que ele está com alguma clínica relacionada àquele medicamento. Então, as medidas de descontaminação vai servir para que aquela clínica não se agrave, né? O paciente não piore clinicamente, porque você vai descontaminar e tirar, né, aquele agente do local onde ele está sendo absorvido, tá bom? Dentro das medidas de descontaminação, né, que a gente já entendeu o conceito, a gente tem, né, descontaminação cutânea, a gente pode ter descontaminação ocular, a descontaminação respiratória e a descontaminação gastrointestinal, né, que são as vias principais, né, de absorção dos agentes tóxicos, tá bom? Então, quando a gente fala de descontaminação cutânea, é bem simples o conceito, né? Não tem nada que decorar, é retirar roupa, acessórios, né? Às vezes o paciente fala que estava trabalhando na lavoura, passou mal, foi levado para o pronto-socorro, mas o paciente ainda está usando a roupa, está usando a bota que estava aplicando o veneno na lavoura quando ele começou a passar mal, tá bom? Então esse paciente ele tem que tirar a roupa, tem que tirar os calçados, acessórios, né? E tomar banho, tá? Com água corrente, lavar a pele, cabelo, debaixo das unhas, tem que escovar também por pelo menos 15 minutos, tá bom? Porque a pele é sítio de absorção, né? E uma observação, né, que, por exemplo, quando o paciente tem uma intoxicação, por exemplo, cutânea, e a área está muito queimada, está muito irritado, né, se tiver alguma queimadura no local, a gente vai lavar só com água corrente mesmo, tá bom? A gente não vai utilizar sabão, porque pode piorar os sintomas, tá bom? E a água corrente, ela alivia, né, essa sensação de irritação e queimadura, porque, né, sabão ele pode irritar ainda mais a área que já está sensível, tá bom?
Então, se tiver irritação ou queimadura, somente água corrente, tá certo, gente? Aqui tem umas fotinhas para poder ilustrar, né? Tem que lavar as roupas, tirar, lavar as mãos, a pele, o rosto, tudo, tá bom? O paciente tem que tomar banho, tá certo? Descontaminação ocular também, não tem nada que decorar, né? É lavagem dos olhos, importante, por exemplo. Se o paciente ele se contaminou, né, por exemplo, em um olho, né, por exemplo, no olho direito, ele tem que fazer igual a essa imagem aqui, né, colocar a cabeça, né, médio lateral, everter as pálpebras, né, para tirar os resíduos do intoxicante ali daquela região e lavar nesse sentido que a gente fala de médio lateral, né, para o agente tóxico que está nesse olho aqui não vir e respingar nesse daqui provocando irritação também intoxicação. Tá bom? Então vai ter que lavar os olhos com as pálpebras revertidas com água corrente no sentido médio lateral por no mínimo 10 a 30 minutos, tá bom? Até melhora a clínica da queixa ocular. Nesses casos, né, de irritação de intoxicantes e exposição ocular, a gente vai evitar, né, em princípio, aqueles colírios anestéticos por mascararem alguns sintomas importantes para a gente, tá bom? A descontaminação, né, respiratória, ela vai consistir em retirar a vítima, né, do local onde ela está sendo exposta ao agente intoxicante e vai colocar a vítima, né, num local que tem um ar corrente, né, um ambiente mais livre, com ar corrente. Também vai retirar as roupas, né, porque o que está exalando daquela roupa ali, além de fazer a intoxicação cutânea, né, absorção cutânea, pode provocar, né, a absorção respiratória também, né? Tem que lavar a pele, tem que tirar o paciente da área de risco, tá bom? E tem que fornecer oxigênio, né, caso precise, o paciente estiver desaturando, tiver esforço respiratório, tá bom? E o principal, né, nosso principal foco dessa aula, que é a descontaminação gastrointestinal. As outras a gente viu que é bem simples, né? Já a descontaminação gastrointestinal, ela tem alguns requisitos, né? Ela tem alguns critérios para a gente fazer ou não, tá bom? Não é sempre que a gente vai indicar descontaminação gastrointestinal e a gente vai discutir isso também, tá bom? Então, a via gastrointestinal é o carro-chefe das intoxicações, né? A maior parte é por via gastrointestinal ingesta, sendo a principal forma de introdução do agente tóxico no organismo, tá bom? Os pontos importantes da descontaminação do trato gastrointestinal, né? Gente, aqui isso é elementar para essa primeira aula, primeira, segunda, terceira aula, né, desse primeiro dia, é elementar para vocês entenderem as aulas de temas específicos depois. Se vocês perceberem, né, aqui a gente fala do geral, né, a gente falou do tratamento inicial geral, não importa qual a natureza do intoxicante, entendeu? É suporte geral. Aqui a gente está falando de descontaminação de uma forma geral também, tá bom? Isso aqui é elementar para vocês entenderem depois lá na frente, por exemplo, quando vocês verem agrotóxicos, neurolépticos, né? Depressor do sistema nervoso central. Então, isso vai ser importante para vocês entenderem melhor lá depois, tá bom? As medidas de descontaminação, tá certo? Então, ponto importante da descontaminação gastrointestinal. O tempo, gente, ele é fundamental, tá bom? O tempo decorrido desde a ingesta é determinante para a conduta de descontaminação do trato gastrointestinal, tá certo? A gente vai falar isso um pouquinho depois também. A realização da descontaminação também dependerá, né, da toxicidade da substância, se a gente vai indicar ou não, da dose ingerida, por exemplo, é dose tóxica, é dose não tóxica, vai direcionar, né, a medida de descontaminação gastrointestinal, e a forma farmacêutica, né, se é líquido, se é sólido, também determina de acordo com o tempo, tá bom? Então, na maior parte da descontaminação do trato gastrointestinal, o corte é 1 hora. Até 1 hora da ingesta, se atingiu dose tóxica, a gente vai orientar, né, fazer descontaminação do trato gastrointestinal, a gente vai discutir isso como daqui a pouquinho. Se for sólidos, tá bom? É até 1 hora. Caso a intoxicação seja por, né, substâncias líquidas, a gente tem até 30 minutos. Por que esses tempos, 30 minutos, meia hora? Que é o tempo de absorção, né, médio aí do organismo. Então, fazer, por exemplo, carvão ativado para ingesta de líquido depois de 30 minutos é ineficaz, porque tudo que tinha que ser absorvido já foi. A mesma coisa para sólidos, que a gente tem até 1 hora, tá bom? Um ponto importante aqui, que talvez possa cair na prova de vocês, é que algumas medicações,
elas retardam, né, o trânsito gastrointestinal, como por exemplo as drogas anticolinérgicas, né? A gente tem até uma síndrome, né, com essas drogas. Os anticolinérgicos, eles têm como característica diminuir, né, a motilidade, os movimentos peristálticos. Então, o agente intoxicante ele vai ficar ali no trato gastrointestinal durante mais tempo. Então, nesses casos, se o paciente tiver muita clínica, atingido dose tóxica e for um anticolinérgico, por exemplo, que retarda o trânsito, a gente pode até pensar em fazer o carvão estendendo esse prazo até 2 horas da ingesta, tá bom? Mas isso aqui é uma exceção, tá bom? Os métodos de descontaminação do trato gastrointestinal, né? Pode ser a lavagem gástrica, pode ser o carvão ativado, ou pode ser pelo uso de catárticos também. Então, só recapitulando, né? A gente já falou de descontaminação gastrointestinal, que depende do tempo decorrido da ingesta, se é sólido, se é líquido, depende se atingiu a dose tóxica ou não, né? E da toxicidade do quadro clínico do paciente, tá bom? E os métodos de contaminação a gente vai falar de um por um, tá bom? Então, pensando na lavagem gástrica como método de descontaminação do trato gastrointestinal, tá certo? Vale ressaltar, isso aqui tem que ficar medular para vocês também, que nos dias de hoje, né, raramente a lavagem gástrica ela é indicada, tá bom? Uma vez que os estudos comprovam, né, que fazer lavagem gástrica e fazer carvão ativado tem a mesma eficácia. Entretanto, a lavagem gástrica ela traz muito mais riscos para o paciente do que o fazer o carvão ativado, né? Porque o paciente tem que ser sondado, você tem que ficar jogando líquido no abdômen, retirando, né, do estômago. Então, assim, é um processo que pode broncoaspirar, o paciente pode ter trauma no local. Então, assim, é um paciente que tem muitos riscos, né? Por exemplo, é um procedimento invasivo, precisa passar sonda. Ele não remove muito bem aqueles medicamentos que estão envoltos por cápsulas, substâncias maiores, por exemplo, igual plantas, alguns sólidos maiores. Porque pensa, o agente que está provocando intoxicação, ele tem que passar no tubinho, né? No caninho da lavagem gástrica, né? Da sonda. Então, assim, você não pode passar uma sonda gigante no nariz do paciente para retirar a maior parte, né, do conteúdo gástrico, né? Então, assim, geralmente essas sondas são de fino calibre e partículas maiores acabam não vindo, né? Na lavagem gástrica. Tem o risco de broncoaspiração do conteúdo gástrico, fazer pneumonite química, fazer infecção. Somente pessoas habilitadas em ambiente hospitalar devem fazer a lavagem gástrica. Ela é emocionalmente lesiva, ela é um procedimento que incomoda, que pode causar dor, o paciente fica traumatizado, tá bom, com ela. E se o paciente ele tiver rebaixamento do nível de consciência, para você fazer a lavagem gástrica, você deve entubar o paciente, entendeu? Porque ele tem risco elevadíssimo de broncoaspirar, fazer uma pneumonite, fazer uma infecção, né, pulmonar, fazer um quadro séptico. Então, assim, você acaba piorando, é mais iatrogênico, né, do que a intoxicação em si, né, os efeitos dela, tá bom? E, além disso, ela traz o uso do carvão ativado, porque você demora a fazer a lavagem gástrica. Ela é um procedimento demorado. Se a tox recomendou lavagem gástrica, o médico já não vai pegar, vai simplesmente fazer. Até o enfermeiro, a equipe da enfermagem, preparar o paciente, preparar a sonda, ir buscar na farmácia, jogando alíquotas, de pouquinho em pouquinho demora, entendeu? Então, assim, atrasa o uso do carvão ativado, tá certo? E uma observação importante, né, que em pacientes vigis, né, com nível de consciência preservado, ele deve ser sempre alertado, né, acerca do procedimento que vai ser feito, né, uma vez que fazer esse procedimento sem avisar o paciente aumenta o risco de complicações, né, porque o paciente ele pode te atrapalhar na hora da sondagem, ele pode ser pouco colaborativo, que aumenta o risco de você fazer um trauma no local, o paciente não fica quieto, tem um risco maior de broncoaspirar, então você sempre deve informar para o paciente quando você vai fazer uma lavagem gástrica, né? Então aqui a gente mais colocou defeito na lavagem gástrica, né, do que falou das suas indicações em si, do como ela é boa, tá bom? Ela tem a sua utilidade, aplicabilidade clínica, a gente vai falar, né, das indicações de lavagem gástrica, mas no contexto geral, vocês precisam entender, né, essas características aqui, né, os pontos negativos da lavagem, tá bom? Aqui, né, acabei de falar, a gente vai falar agora das indicações de lavagem gástrica, tá bom? Como que você vai indicar a lavagem gástrica então, para o paciente? Você está num local de trabalho distante, que o carvão ativado
não tem, acabou o carvão ativado, não chegou até lá, foi mal distribuído. O que você vai fazer? O paciente está grave, o paciente atingiu dose tóxica das medicações, o paciente tem clínica. O que você pode fazer? Você pode fazer a lavagem gástrica, tá bom? Para esses pacientes, como segundo recurso. E a gente vai sempre seguir aquele preceito básico, né, de toda a descontaminação do trato gastrointestinal que eu falei aqui atrás, que vocês têm que ter sempre em mente. Tudo que eu vou falar obviamente, vai depender, né, da forma farmacêutica, do tempo, principalmente, da ingesta, tá bom? Líquido 30 minutos e sólidos 1 hora, tá bom? Então, toda lavagem gástrica, né, ela deve ser feita em até 1 hora da ingesta, se for líquido, ou se for sólido, ou 30 minutos se for líquido, tá bom? E na ingestão de substâncias que não são absorvidas, né, pelo carvão ativado, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Tem substâncias que você fazer o carvão, que é a primeira linha de escolha para o tratamento, que a gente vai falar um pouquinho depois, ele não absorve, né? Ele não consegue absorver, então você acaba tendo que lançar mão da lavagem gástrica, tá bom? Outras contraindicações, a gente entendeu os malefícios, né, os riscos da lavagem gástrica, a gente falou das indicações, tá bom? Que são essas 3. E as contraindicações da lavagem gástrica, tem que saber, tá, gente? Isso aqui tem que ficar medular, tem que decorar. Na verdade, aqui eu acho que é mais entender do que decorar, né? Porque as coisas fazem sentido aqui ainda, né? Então, vamos tentar entender para guardar HD aí para decoreba depois, futuramente, né? Por exemplo, por que eu vou contraindicar a lavagem gástrica na intoxicação por agentes cáusticos, né? Agentes cáusticos, eles fazem uma liquefação praticamente da mucosa do trato gastrointestinal, né? Então fica muito friável a mucosa, você tem um risco de perfuração muito grande, porque você tem que passar uma sonda ali no tubo, né? No esôfago até chegar no estômago, então você tem o risco de perfurar. Então, intoxicação, né, por agente cáustico, você não vai fazer a lavagem gástrica, tá bom? Se o paciente ingeriu grandes partículas do produto, eu já falei lá anteriormente, né, que a sonda, ela é de fino calibre para passar pelo nariz, tá bom? Então, assim, ela não vai retirar essas partículas grandes, por exemplo, pedaço de planta, medicamentos maiores, tá bom? As discrasias sanguíneas, né, desse paciente que tem distúrbio da coagulação, pode ter alguma complicação na hora de você passar a sonda, se romper algum vaso, pode fazer hemorragia, tá bom, digestiva, tá certo? Em pós-operatórios de cirurgia do trato gastrointestinal, poxa, você acabou de manipular o trato gastrointestinal do paciente, você vai passar uma sonda ali? Não faz sentido, entendeu? Então você não pode utilizar a lavagem gástrica, tá bom? Se o paciente estiver instável clinicamente, por exemplo, o paciente está lá parando, fazendo parada cardiorrespiratória, o paciente está fazendo edema agudo de pulmão, o paciente está grave, a equipe está lá em cima fazendo aquele suporte clínico do paciente, não tem como você fazer uma lavagem gástrica com um paciente instável clinicamente, né? Se tiver fratura de base de crânio, também contraindica, porque você tem que passar a sonda, né, aqui pela nasofaringe do paciente. Então, se tiver lesão de base de crânio, né, trauma no local, é contraindicado. Se tiver até dúvida, né, se tem lesão ou não de base de crânio, não pode ser feita. Se o paciente estiver muito rebaixado, se o paciente estiver em convulsão, sem intubação traqueal, falei disso aqui lá atrás um pouquinho. Então, paciente rebaixado, você não vai fazer lavagem gástrica no paciente porque ele não mantém patência de via aérea, ele vai broncoaspirar, indubitavelmente. Então, se esse paciente está lá intoxicado por uma medicação que faz muito rebaixamento, o paciente está tendo convulsão, está quase entrando em coma, precisa passar, né, a intubação, precisa fazer para proteger a via aérea do paciente. Aí sim você pode fazer a sua lavagem gástrica, tá bom? E hidrocarbonetos também, né, sem intubação, porque hidrocarboneto, né, ele aumenta ali o volume gástrico, ele aumenta, faz distensão gástrica, tá bom? E você jogar volume ali dentro da lavagem, porque a lavagem gástrica eu vou falar o que é ela, né, que é você jogar alíquotas, né, de soro fisiológico dentro do abdômen, dentro do estômago, e puxar aquele conteúdo para poder ir lavando, né? Você joga o soro e puxa o agente tóxico, tá bom? Via sonda. Então, se você já tem um agente que distende o estômago, você jogando mais volume ali dentro, por mais que você vai esperar depois, esse conteúdo ele corre o risco, né, de acender e o paciente broncoaspirar, tá bom?
Então, essas são as contraindicações da lavagem gástrica. E as complicações, eu até falei um pouquinho também já, né? Provoca muito trauma no paciente, tanto físico quanto mental, tá bom? Pode provocar uma pneumonite, pneumonia, infecções bacterianas pela broncoaspiração. Esse procedimento, ele também, eu não sei, não vou saber explicar para vocês o mecanismo fisiopatológico certinho disso, mas ele precipita arritmias também, tá? 40%, tem risco de fazer arritmia cardíaca, tá bom? E naquele paciente que está muito hipotérmico também, a gente tem como, né, uma complicação, né, o agravo dessa hipotermia também, tá certo? Porque você está jogando líquido, né, ali. Muitas vezes esse líquido não está aquecido, né? Então você acaba piorando, né, a hipotermia e fazendo uma hipotermia pela lavagem gástrica, tá bom? Aqui a técnica, né, da lavagem gástrica, inclusive esse slide aqui é até um print, né, da aula que vocês têm lá no site. Não caiu para a gente, né? O que você tem que fazer, essa sequência, o passo a passo de uma lavagem gástrica, tá bom? Mas para a vida de vocês é importante também saber, né? Então, assim, como que a gente vai fazer a lavagem gástrica? Qual é a técnica, né? A primeira coisa que eu já falei para vocês, o paciente ele tem que estar lúcido, orientado, né? Cooperativo, você vai explicar para ele o procedimento, para depois fazer o procedimento, né? Então, você vai, né, inserir um tubo gástrico através da boca, né, ou do nariz. Geralmente a gente passa pelo nariz, é nasogástrica, né, até o estômago, tá bom? Depois que você passou a sonda, você vai deitar, né, o paciente em decúbito lateral esquerdo, tá bom? Porque ali você consegue, né, colocar todo o conteúdo gástrico, né, ali no fundo gástrico, né, que tem um maior volume, né, para você poder aspirar, tá bom? Para você depois, quando estiver aspirando, não aspirar mucosa, né? Fazer lesão lá. Depois, o terceiro passo é conectar uma seringa, né, de 100 ml, a que você tiver no tubo, e remover o conteúdo que já está lá, né? Então, assim, se o paciente tem algum conteúdo gástrico, você tem que aspirar antes de jogar soro para lavar, tá bom? E depois que você removeu, né, esse conteúdo gástrico através da seringa, você vai pegar o seu soro fisiológico, né? 200 a 300 ml de soro fisiológico por vez, tá bom? São alíquotas que a gente vai fazendo, de 200 em 200 ml geralmente, tá bom? Se esse soro fisiológico ele estiver aquecido, melhor, tá bom? Porque não corre tanto risco de fazer hipotermia, por exemplo, tá bom? Mas se não tiver, pode ser em ar ambiente mesmo, tá bom? E para a criança, em vez de a gente utilizar líquidos de 200 ml, né, a gente vai utilizar 10 ml por quilo, com no máximo até 200 ml, tá certo? Então a gente vai jogando o soro via seringa e vai aspirando, né? Então você colocou 200 ml e vai aspirar o conteúdo que você jogou lá dentro para vir com os resíduos da ingesta do paciente, tá bom? E o sétimo passo, né, é ficar repetindo esse passo sucessivamente, tá bom? E de acordo, né, com a idade do paciente, a gente tem um volume estimado, né, para a gente poder ter uma lavagem gástrica eficaz. Por exemplo, RN, você vai fazer basicamente uma ou duas vezes, né? Até 500 ml só de volume total. Lactentes é de 2 a 3 litros. Para pacientes, né, crianças um pouquinho maiores, ali em torno de 9, 10 anos, 4 a 5 litros. E para a gente, né, adultos, é cerca de 6 a 8 litros. Né? Geralmente lá a gente fala 6 litros, tá bom? Então vão ser 6 litros, 6.000 ml de 200 em 200, 200 em 200, tá bom? E observando, né, o conteúdo gástrico que está vindo ali, né? Se você está conseguindo realmente aspirar as medicações ou que o paciente tem ingerido. Agora que a gente falou da lavagem gástrica, a gente vai falar da segunda, né, forma de descontaminação, que é o carvão ativado. Eu preferi colocar na ordem que estava nos slides de vocês do curso lá, tá? Que eles disponibilizaram. Mas o carvão ativado a gente sabe, né, que ele é preferência em relação à lavagem gástrica, tá bom? De todas as medidas de descontaminação, é o agente com certeza mais importante, é o que vocês mais vão fazer na prática médica de vocês, e é o que a gente mais indica lá no Ciatox, tá bom? E assim como a lavagem gástrica, ele tem suas indicações e contraindicações também, tá bom? Não é sempre também que a gente vai fazer carvão ativado à torta e à direita, tá certo? Então, antes, a gente vai falar um pouquinho, né, do que é o carvão ativado, alguns conceitos gerais.
É importantíssimo vocês terem noção de que o carvão ativado ele não absorve o agente tóxico, ele adsorve o agente tóxico, né? Ou seja, ele é poroso, ele é um pó, né, que é muito poroso, que o agente tóxico acaba ficando preso no meio dessas porosidades, em vez dele ser absorvido pelo trânsito gastrointestinal, trato gastrointestinal, né? Ele vai ser eliminado nas fezes juntamente com o carvão ativado, porque o carvão ele consegue, através desses poros, né, entre aspas, sugar, né, esse agente químico que está lá, né, provocando intoxicação no trato gastrointestinal, e meio que você vai eliminar esse agente tóxico depois nas fezes, porque o carvão ele não é absorvido, né, pelo trânsito gastrointestinal. Então o agente tóxico ele fica ali no meio, né? Isso a gente chama de adsorção. Ele não absorve. Vocês vão encontrar muitas questões na prova falando que o carvão ativado absorve, tá, os intoxicantes. O preceito básico, né, da descontaminação do trato gastrointestinal, reforçando aquele conceito inicial, que é feito até no máximo 1 hora da ingesta, né, para produtos sólidos. Se o paciente ele tiver rebaixamento do nível de consciência, né, a gente só vai utilizar se o paciente ele estiver sondado ou se ele estiver entubado, tá bom? Então, assim, a gente não passa carvão ativado via oral, né, para o paciente que está com rebaixamento de nível de consciência ou está comatoso, ou você vai passar uma sonda nasogástrica para fazer, ou se o paciente tiver com glasdo menor ou igual a 8, né, comatoso, você vai entubar para depois fazer o carvão ativado. Porque assim como na lavagem gástrica, vocês têm o problema da broncoaspiração, né? Então o paciente pode broncoaspirar o carvão. Imagina, né, o caos que não vai ser broncoaspirar o carvão ativado, né, no pulmão. Então é muito importante, né, vocês indicarem, inclusive a gente fala isso quando passa a indicação do carvão lá no Cetox, tá? Quando a gente orienta. Se o paciente estiver rebaixado, tem que passar sonda sem tubar, tá bom? Você sempre vai diluir o carvão ativado, né, em água ou suco e nunca pode diluir em leite porque o carvão ativado ele vai adsorver o leite, né? Então, assim, os poros do carvão ativado, que era para ser destinado para absorver o agente químico, ele vai estar absorvendo o leite. Então você acaba perdendo, né, a eficácia do carvão ativado. Você acaba inativando o carvão ativado, né? E se você fizer o carvão ativado em uma única dose, né, você não vai necessitar fazer agente catártico, né, que é para facilitar, né, para aumentar a motilidade do carvão aí no trânsito gastrointestinal, para que ele seja eliminado nas fezes, né? Depois a gente vai falar, porque o carvão ativado ele pode ficar parado, né, no intestino, fazer até ficaloma, tá bom? Que é complicação. Então, a gente entendeu, né, as características gerais do uso do carvão ativado, o que, que ele é, o que, que ele faz, né, e quais são as suas indicações também, tá bom? Então, muito importante, gente. Importantíssimo, caiu muita questão disso na prova, muita mesmo, tá? Carvão ativado, quando você indica dose única de carvão ativado, é medida de descontaminação. Quando você vai fazer o carvão em doses seriadas, que a gente vai falar disso ainda, tá? Quando você vai indicar dose única e quando vai indicar dose seriada. Mas carvão ativado, doses seriadas, é medida de excreção. Tem que saber isso, tá? Tem que ir para a prova sabendo disso. Carvão ativado, dose única, você estará descontaminando. Carvão ativado, doses seriadas, você vai estar aumentando a excreção, tá bom? Do agente tóxico. A dose, né, desse carvão ativado é 50 gramas, né, para adultos, e para criança é 1 grama por quilo. Criança tem mais de 50 quilos, né, vai ser 50 gramas, no máximo, tá bom? Então, carvão ativado dose única, 50 gramas, diluídos, né, em 200 ml de água ou suco, não pode leite, igual eu já falei. Via oral, né, se o paciente tem nível de consciência bom, se tem patência das vias aéreas, ou sonda nasogástrica ou intubação, caso o paciente tenha rebaixamento do nível de consciência, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho depois de doses seriadas também, que é medida de excreção, e vocês vão ver doses seriadas também, né, como tratamento de alguns psicofármacos, etc, tá bem? Como medida de excreção para eles. Então aqui tem que saber a dose, tá, de 50 gramas, diluído em 200 ml, né, de água ou suco, pode ser soro glicosado também para facilitar a aceitação, tá bom?
Continuando a falar um pouquinho do carvão ativado, né? Quais são as substâncias que não são adsorvidas pelo carvão ativado? Ou seja, tomei essa substância, não adianta, né? Tem menos de 1 hora, para que eu vou fazer carvão se o carvão não adsorve, né? Que é a ação dele. Então, todos os sais inorgânicos, ingesta de sulfato ferroso, lítio, fluoreto, cianeto, produtos que têm potássio, né? O paciente está fazendo alguma intoxicação por algum desses íons, não pode, tá bom, fazer carvão ativado, porque o carvão não vai dissolver, tá? Se for álcalis e ácidos também, né, agentes alcalinos, bases e ácidos, a gente não faz o carvão ativado pelo mesmo princípio da lavagem gástrica. Vocês lembram que a contraindicação é de você fazer a lavagem gástrica caso o paciente tenha ingerido algum agente que provoque, né, lesão de mucosa, né? Agente cáustico, aqui também, porque você vai estar colocando carvão ativado, vai estar colocando um produto em cima de uma possível perfuração, de uma mucosa muito friável, então a gente tem risco de perfuração, tá bom? Se o paciente ele ingeriu, né, etanol e alguns álcools geais, hidrocarbonetos, não tem como fazer carvão ativado, porque o carvão não vai absorver, tá bom? E se ele ingeriu etileno glicol também, né, o carvão não vai absorver. O que a gente vai fazer então nesses casos? Certo? A gente pode pensar em fazer a lavagem gástrica se não tiver contraindicação para ela. Por exemplo, sais inorgânicos. Não tem como fazer carvão ativado porque o carvão não dissolve, mas tem como fazer lavagem gástrica. Paciente intoxicado por lítio, está em tempo hábil, tem até 1 hora da ingesta. Você pode fazer carvão ativado? Não pode, porque o carvão não dissolve lítio. Não dissolve lítio, nem cianeto, nem potássio, igual a gente já falou. Então, você pode lançar mão da lavagem gástrica se tiver em tempo hábil, tá bom? O único aqui, né, que é exclusivo, né, que você não vai fazer nem carvão ativado, nem lavagem gástrica, são para os agentes cáusticos, né, pelo alto risco de perfuração, tá bom? Agora a gente vai falar das contraindicações, né? Outras contraindicações ao uso do carvão ativado. Então, agentes cáusticos, igual eu já falei, né? Se o paciente ele tiver ilho paralítico, vocês lembram que eu falei que o carvão ativado ele não é absorvido. Então, todo carvão ativado que você dá para o paciente, ele vai ter que ser eliminado. E o carvão ativado em um paciente que tem ilho paralítico, ele vai ficar parado ali, pode provocar fecaloma, translocação bacteriana, e o paciente pode fazer até um quadro séptico, né, fazer rotura de intestino, por conta de um ilho paralítico, né, um fecaloma, que você acaba piorando aí pelo uso do carvão ativado, tá bom? Outra importante também, se tem manipulação do abdômen recente, se fez alguma cirurgia, né, o trânsito gastrointestinal, você mudou toda a fisiologia, né, você abriu, então não pode fazer carvão ativado, tá bom? E se tiver ingesta de hidrocarbonetos, igual a gente já falou anteriormente, né, porque não é dissolvido. Por que você contraindica carvão? Porque ele não vai fazer a ação dele, né, nesses agentes. Então, querosene, parafina, gasolina, óleo diesel, polímeros, né, como plástico, borracha, não vai adiantar você fazer carvão ativado, né, porque são hidrocarbonetos e o carvão não absorve, tá bom? E fazer o carvão ativado, né, não traz tantas complicações como a lavagem gástrica, mas ele também tem suas complicações, como a distensão gástrica, né, o paciente pode estender, voltar, fazer refluxo e broncoaspirar, e ele pode fazer constipação e fecaloma, né? Eu acabei meio que já falando um pouquinho dessas complicações do carvão ativado quando, né, eu estava falando dos agentes anteriormente não absorvidos, tá bom? E contraindicações. Então é isso, gente, do carvão ativado, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir mandando aí no chat pra gente, tá bom? Aqui é basicamente uma decoreba mesmo, entendeu? Você tem que saber que lítio não dá para fazer carvão ativado. Se o paciente tomou, né, etanol, muito álcool, não pode fazer carvão ativado porque não dissolve, entendeu? Então, assim, é uma decoreba, mas é uma decoreba que faz sentido, né? Então, assim, se você entende, hidrocarboneto. Se você lembra o que é um hidrocarboneto, né? Gasolina, gás, esses derivados, né, do carbono aí, né? Então, vocês vão saber que vocês vão fazer carvão ativado. Então, acaba ajudando aí, né, no raciocínio de vocês na hora da prova, tá bom? Para pelo menos acertar a questão, às vezes, quando vocês não sabem por exclusão. O catártico, né? O que é o catártico? Ele também é um agente, né, de descontaminação do trato gastrointestinal, né? O que é o catártico? Ele é o sulfato de magnésio que a gente mais usa, né? Ou o manitol, também que é muito usado pela gente,
tá certo? E ele é feito via oral, o som da nasogástrica também, tá certo? E qual é a vantagem, né, da gente fazer o carvão ativar, o catártico? Ele aumenta o peristaltismo, né? Então aumenta a passagem do agente tóxico pelo trânsito gastrointestinal. Então assim, você vai eliminar, né, mais rapidamente nas fezes aquele agente tóxico que estaria sendo absorvido ali no seu intestino, tá bom? Logo ele reduz a absorção, né, do agente tóxico. Quem são, né? É o sulfato de magnésio. Nos adultos, o sulfato de magnésio, né, como agente catártico, ele é feito via oral. A gente tem o sulfato de magnésio que é feito, né, lá para eclâmpsia e tudo mais, né, que é endovenoso, aqui é sempre via oral. Se for na concentração de 10%, ele, como agente catártico, você vai fazer 200 ml via oral. E se for 50%, a concentração é 40 ml, tá bom? Isso aqui tem que saber. E se for criança, se for na concentração de 10%, vai fazer 2,5 ml por quilo. Se for 50%, 0,5 ml por quilo, né? 50%, 0,5, tá bom? ml por quilo. Tem que saber essas dosezinhas, tá bom? As indicações do catártico, né? Quando você fez múltiplas doses de carvão ativado, múltiplas doses de carvão ativado é medida de que mesmo, gente? Não é descontaminação, é medidas de excreção, tá bom? Ó, múltiplas doses de carvão ativado. Você vai fazer o catártico 20 minutos após a última dose de carvão, tá bom? Porque ele evita a formação do fecaloma. Por quê? O princípio básico é aumentar o fluxo, né, do trânsito gastrointestinal. Então você não vai ficar com aquele carvão parado ali com risco de fazer um fecaloma, tá bom? Então fez múltiplas doses de carvão ativado, vai fazer catártico depois, tá bom? Da última dose, 20 minutos depois. E ele ajuda também, né, a remover os produtos que têm sua liberação lenta, né? Além dele ajudar a remover o carvão que absorveu o agente tóxico, os resíduos de agente tóxico que ficam ali no organismo, né, no trato gastrointestinal, ele vai ser eliminado também porque ele aumenta o fluxo, né? Dos movimentos peristálticos. As contraindicações do catártico, né? Então, como ele aumenta o fluxo, diarreia, né? O paciente vai com muita diarreia, você não vai fazer o catártico. Inclusive, o catártico ele pode precipitar diarreia. O paciente tem obstrução do trato gastrointestinal. Para que você vai fazer um agente que vai aumentar o fluxo do trato gastrointestinal se tem uma obstrução lá? Entendeu? Então, assim, você não vai conseguir eliminar, né, por conta da obstrução. Se tiver um ilho adinâmico, principalmente depois de manipulação cirúrgica, né, que você tem uma redução dos movimentos peristálticos, você não vai fazer catártico. E se o paciente tiver uma insuficiência renal, você também não pode fazer o catártico, né, nem o sulfato de magnésio, nem o manitol, porque é a via de eliminação deles do organismo, tá bom? Aqui nessas contraindicações do catártico não caiu na nossa prova, tá bom? Mas caiu a indicação dele depois das múltiplas doses de carvão, tá bom? Às vezes a questão fala, fez múltiplas doses de carvão ativado e não precisa ser feito nada depois, né? Mas sim, precisa fazer o carvão, o catártico, tá bom? Então, a gente falou até então de medidas de descontaminação. A gente falou da lavagem gástrica, a gente falou do carvão ativado e a gente falou do catártico, tá certo? Agora, a gente vai falar de medidas de excreção. Uma eu já até falei, né, que é as múltiplas doses de carvão ativado. E quando a gente vai pensar em fazer medidas de excreção, gente? Quando a gente vai pensar em realizar medidas de excreção? Quando o paciente ele tem uma intoxicação, né, muito grave, por exemplo, paciente que tem uma deteriorização, né, do quadro clínico muito importante, o paciente está rebaixando, está precisando de suporte intensivo, isso ocorre muito com os barbitúricos, tá bom? Quando o paciente ele tem a via de eliminação da substância, né, malfonossonante, tá bom? Por exemplo, intoxicação por lítio que está com insuficiência renal. O lítio é eliminado, né, pelos rins. Então, se o paciente está com insuficiência renal, né, e você está pensando em diminuir, né, os efeitos do agente tóxico no organismo, você pode pensar em fazer medida de excreção, tá bom? Em caso de ingestão de dose letal ou níveis sanguíneos considerados letais, por exemplo, metanol, você pode fazer medida de excreção. Paciente portador de patologia que pode aumentar, né, o risco de coma prolongado, por exemplo, DPOC, insuficiência cardíaca congestiva. Aí sim a gente vai pensar nessas medidas de excreção. Mas calma, gente, não precisa ficar decorando esse slide aqui, tá bom?
porque é uma coisa que meio que vai vir intuitivamente para vocês. Então o paciente está muito grave. Não deu tempo, por exemplo, de fazer medidas de descontaminação, que é a primeira medida que a gente faz, né? Isso aqui é descontaminar. Porque medidas de excreção é quando o paciente já absorveu e você quer excretar o que foi absorvido. Então, primeiro passo, não deixar absorver, né? Medida de descontaminação. O segundo passo é a medida de excreção, né? Que você quer aumentar a excreção daquele agente que está provocando o quadro clínico, que está degringolando, né? O quadro clínico do paciente, deixando ele grave, tá bom? E quais podem ser as medidas, né, desse aumento de excreção? Eu dei esses exemplos acima aqui, né, A, B, C e D, mas o que a gente pode pensar? Carvão ativado múltiplas doses, de novo, né, estou reiterando, não sei se vocês já devem ter enjoado de escutar eu falar, né, que é a medida de excreção. Hemodiálise, né, porque você vai retirar, vai filtrar o sangue do paciente, né, o que foi absorvido ali, então é uma medida de excreção, tá bom? Alcalinização urinária, que a gente vai falar um pouquinho também, que é muito chato, gente, decorar, mas tem que cair na prova, vai cair na prova, tá? Alcalinização urinária sempre cai, tem que saber, tá bom? E diuréticos, tá bom? Eles também são medidas de excreção porque aumenta, né, o volume da urina, né, e a maior parte desses medicamentos envolvidos nas intoxicações são excretados via renal, tá bom? Então, quais são as medidas de excreção que a gente tem? Carvão ativado múltiplas doses, diálise, alcalinização urinária e diuréticos, tá bom? Isso aqui tem que saber, porque pode cair na prova também. Vai cair, tá? Então, aqui o slide está um pouquinho denso, tá bom, gente? Mas, infelizmente, isso aqui é decoreba, tem que saber, tá bom? Essas medidas de excreção. Como que é feita, né? As múltiplas doses do carvão ativado como medida de excreção. A gente pode fazer, né, em até 24 horas em pacientes graves, pacientes comatosos, né? Se está comatoso, está entubado. Vocês lembram que para fazer carvão, né, para paciente comatoso, ele tem que estar com proteção de via aérea, tá bom? Então, a gente geralmente vai começar com 3 doses. A primeira dose de 50 gramas, espera 4 horas, faz uma dose de 25, espera mais 4 horas, faz uma dose de 25, espera 20 minutos e faz um catástico depois, tá bom? E a gente pode prolongar, né, até completar 200 gramas de carvão. E ele vai ser repetido de 4 em 4 horas, né, caso preciso, com a dose de 25 gramas. Tá bom? Então, isso aqui é múltiplas doses de carvão ativado com medida de excreção, tá bom? Então, a primeira a gente já falou. A segunda forma de medida de excreção, né? Que é hemodiálise. Vocês vão ver isso lá também no tratamento específico, né? Quando vocês verem paraquat, lítio, ácido valproico, tá bom? Então, a gente geralmente indica diálise para paraquático, paraquat, desculpem, fenobarbital, lítio, ácido valproico, metanol, tá bom? Pacientes graves, mas não é sempre indicado, tem seus critérios de indicação clínica que vocês vão ver mais específico, né, dentro de cada tema depois, tá bom? E a alcalinização urinária cai, gente, infelizmente, tem que decorar critério, tem que decorar complicação, tem que decorar quais são as suas metas com a alcalinização urinária, tá bom? Eu, particularmente, estou mais de um ano lá no Ceatox, não vi nunca indicando alcalinização urinária, tá bom? Mas tem no slide, cai na prova, cai muito, inclusive, tá? Então, assim, quando que a gente vai indicar alcalinização urinária? É a nossa terceira medida de excreção, então, que a gente está falando, né? Quando o paciente ingeriu algum medicamento, né, ou alguma substância, é vítima de algum acidente, né, por animal peçonhento, que, por exemplo, está fazendo uma rabdomiólise, né, lesão muscular, que está com uma CK maior que de 5.000. Então, paciente que está diante de uma rabdomiólise, que está com uma CK muito elevada, acima de 5.000, a gente pode fazer a alcalinização urinária, tá bom? Mas a gente vai fazer a torta e direita? Não, tem critérios, né? Então, para você fazer a alcalinização urinária, antes de fazer, você tem que solicitar alguns exames, né? Que é a gasometria arterial, sempre tem que solicitar. Você tem que fazer o acompanhamento, né, eletrolítico desse paciente, solicitar cálcio, potássio, magnésio, tá? Sódio. Você tem que fazer, né, uma função renal, ureia, creatinina. Você tem que, né, e solicitar a CPK, que é o que a gente vai ter como critério, né, quando está maior que 5.000 para iniciar, né? E as condições para realização, né, da alcalinização urinária. Todo paciente, para fazer alcalinização urinária, ele tem que estar com a função renal preservada. A ureia e creatinina tem que estar normal,
tá? Não pode ter, além disso, né, não pode ter, né, ausência de hipocalemia severa, tá bom? São as condições para realização. pH arterial menor que 7,5 ou bicarbonato menor que 30, tá? São as condições para realização. E se acidose metabólica, a gente tem que corrigir, tá bom? Para fazer a alcalinização urinária. Então, a gente meio que tem que estabilizar, né? Aí a função renal do paciente, a gente tem que estabilizar, né, o equilíbrio eletrolítico, né, do sistema ácido básico, para a gente poder fazer a alcalinização urinária, tá bom? E qual é o objetivo, né, da alcalinização urinária como medida de excreção? É manter o pH urinário entre 7,5 e 8 e o pH arterial entre 7,45 e 7,5, tá? Dessa forma, você aumenta a excreção renal da maior parte das substâncias ingeridas que provocam, né, rabdomiólise, e você evita a injúria renal aguda, né? Porque a rabdomiólise vai invariavelmente evoluir, né, com a ira, tá bom? Então, assim, tem que estabilizar essa função renal e aumentar a medida de excreção para que a gente consiga, né, eliminar, tá bom? A questão da rabdomiólise como complicação, como, né, agente que pode complicar com uma insuficiência renal, por exemplo, tá certo? E como que vai ser a monitorização desse paciente que está alcalinizando? Gente, é muita decoreba, gente, eu sei, o conteúdo é gigante, tá bom? Nessa parte mesmo tem que decorar. De novo, estou reiterando que tem que decorar, tá bom? Essas metas aqui. Como que você vai monitorizar, né? Você tem que sempre pedir os exames, então, potássio, cálcio, pH sérico de 6 em 6 horas e pH urinário de 2 em 2 horas. Então, tá aí porque, né, a gente nunca indica alcalinização urinária, né? É muito difícil, tem que ter um controle muito assíduo do paciente e a gente encontra raramente esse controle muito bem feito no serviço de saúde. A gente não tem mão para fazer isso, né? Alcalinização urinária. A não ser que o paciente esteja num centro muito específico, que tem laboratório dentro do hospital, tá bom? Que é uma coisa assim muito acompanhada de perto, tá certo? Fora isso, a gente não vai indicar. E outro objetivo, né? Outro fator, né, diante da alcalinização urinária que a gente tem que monitorar é a suplementação de cálcio, né? Porque esses pacientes eles podem evoluir com uma hipocalcemia sintomática, né? Ou hipercalemia severa. Então a gente tem que fazer a suplementação de cálcio caso necessário, tá bom? Por isso que a gente dosa o cálcio. E a gente vai suspender a alcalinização urinária quando, né? Se o pH estiver menor que 6,5 depois de 3 horas de solução alcalina, né, que você está utilizando para poder alcalinizar a urina. Se o pH arterial ele tiver maior que 7,5, você vai parar a alcalinização urinária. E se o bicarbonato sérico, né, tiver maior que 30, você vai parar também. É meio que o contrário das indicações, né? Você lembra que a indicação é pH arterial menor que 7,5 e bicarbonato menor que 30. Se tiver maior que isso, você não vai indicar, né? Você vai parar, não vai indicar ou vai parar a alcalinização que você já estava fazendo, né? Então, assim, o raciocínio é o contrário. Paciente com hipocalcemia sintomática, você tem que parar. E se o paciente ele melhorou clinicamente, né? Por exemplo, o paciente estava muito comatoso, que precisou fazer alcalinização urinária, aumentou a excreção, né, da droga que estava provocando o quadro de coma, e ele superficializou, ele melhorou clinicamente, né? Então a gente tem como parâmetro também para tirar, né, para poder parar a alcalinização urinária, tá bom? Isso tem que saber também, tá bom? Continuando falando da alcalinização urinária, né? Se houver rabdomiólise maior que 5.000, isso aqui a gente já falou, né? Os exames que tem que ser solicitados, etc, né? O objetivo, né, nosso, que é manter o pH urinário entre 7,5 e 8, pH arterial entre 7,45 e 7,5, isso aqui a gente já falou anteriormente, né? Nas nossas metas aqui, tá bom? A monitorização a gente já falou também, né? Agora há pouco, isso aqui é só para a gente poder relembrar nesse slide. Aqui são as medidas de suspensão, né? E aqui é a dose, né, da alcalinização urinária. Como que a gente vai fazer, né? Adultos e crianças, a gente vai utilizar o bicarbonato de sódio, né, para fazer a alcalinização urinária.
E o que a gente pode usar, né? A dose de ataque é de 1 mEq por quilo em 2 horas diluído, né? 1:10 em soro glicosado a 5%, e fazer dose de manutenção com 4 mEq por quilo em 24 horas, né? Diluído 1:10 em soro glicosado em 24 horas. A dose eu não me lembro de ter caído, né? Os meninos que são aí do curso também, que tiverem aí no chat, se vocês lembrarem de ter caído, pode avisar aí, tá bom? Mas se tiver HD, decora, né? A dose, mas eu não me recordo de ter caído não, tá bom? Aqui é um slide que vocês têm que tirar print, né? Não adianta ficar lendo isso aqui porque é decoreba também, não tenho que explicar aqui, né? Aqui é uma correlação entre o agente intoxicante, né, e os antídotos. Lembrando, né, que a gente terminou de... Desculpem, gente, né, não segui a linha de raciocínio. A gente estava falando das medidas de excreção, né, a gente falou da última, que é a alcalinização urinária, e agora a gente está falando dos antídotos um pouquinho, tá bom? Então, por exemplo, a atropina é o antídoto dos carbamatos organofosforados, N-acetilcisteína do paracetamol, mas vocês vão ver isso dentro de cada aula depois, entendeu? Dos benzodiazepínicos flumazenil, gluconato de cálcio para bloqueadores de canal de cálcio, vitamina K para cumarínicos. Então, isso aqui é sentar em casa e decorar mesmo, tá bom? Porque pode cair, tá certo? Se quiserem, tirar uma foto, um print. E tem no slide de vocês também, né? Lá que eles disponibilizaram. E aqui vocês podem tirar as suas dúvidas agora, quem estava esperando a aula acabar, tá bom? Para tirar as dúvidas. Eu vou postar agora, né, a última aula para vocês verem, que é de síndromes tóxicas, que é muito grande, gente. É muito cansativa. Vai ficar aí para vocês 24 horas, né? Claro que a gente vai estar aqui no chat, seria importante vocês assistirem todas as aulas, né? As 3, para vocês tirarem dúvidas, entendeu? Mas como vocês têm o nosso contato, vocês podem tirar dúvidas depois também dessa parte. Eu recomendo vocês darem uma pausinha aí, quem quer seguir, né, aqui com a gente, pelo menos uns 2 a 5 minutinhos aí, para poder dar uma respirada, tá bom?